Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, 14 de fevereiro. Olha, hoje é Dia dos Namorados, Valentine's Day. Agora que eu vi. 9h17 da manhã. E vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado. Eu sei que é carnaval, Parará, tá todo mundo nos bloquinhos, mas nós estamos aqui firme pra gente poder falar sobre todos os mercados, porque afinal o feriado é só na B3, né? Só na B3. Os outros mercados funcionam 100%. Bom, então vamos lá falar sobre Ibovespa. A gente viu um movimento bacaninha aí de realização na sexta-feira, né? Até avisei lá na comunidade, eu falei assim, cara, normalmente as pessoas não gostam de ficar muito posicionada aí no feriado, mesmo que, nossa, Ibovespa é um foguete sem ré, etc e tal, porque são vários dias que a gente não vai estar funcionando enquanto todos os outros mercados vão estar funcionando, né? Então, ninguém vai conseguir mexer na posição. Então, a gente consegue ver uma realização. Não foi uma realização muito forte assim, você vê que o mercado realmente está muito forte, mas carnaval, dá uma pesquisada aí, sempre acontece umas coisas esquisitas. Vamos torcer para esse ano não acontecer nada. Esse bendito vírus aí, que estão falando que surgiu, papapá, a gente já viu esse filme. Mas enfim. Bom, falando aqui sobre Bovespa, então essa foi a realização que a gente acabou vendo na sexta-feira. De fato, a gente perdeu esse fundo aqui, essa base. Ninguém sabe se foi uma manipulação ou se foi uma quebra para continuidade de um movimento mais corretivo, né? Mas de toda forma, a perda dessa estrutura, a gente consegue ter uma pernada de 60 minutos válida aqui, certo? E aí o retorno aqui tem as vendas válidas, são vendas mais fracas, com certeza, mas são vendas que existem até para a gente conseguir chegar em regiões que são um pouco mais de desconto para estar aí montando posições, para estar aí fazendo, eventualmente, procurando por compras de ações, etc e tal. Ah, mas tá no topo, parará, beleza, tá no topo, mas a gente não tem aquele negocinho que a gente chama do sentimento do mercado brasileiro, falando que a gente tá em extremo otimismo e tudo mais, para dar aquele gatilho a mais uma venda, tá? Mas vamos com calma. Logicamente a venda existe, mas ela ainda é mais fraca, porque a gente só tem aqui o player de 60 minutos e o player de 5 minutos trabalhando nessa venda, tá? O diário continua 100% de alta, 2 horas 100% de alta, tudo de alta. Enfim, primeira região de compra a gente até teve ontem no toque, que é daquela região anterior que eu coloquei para vocês, agora eu já filtrei ela um pouco mais, porque já mitigou uma boa parte. A gente tinha esse fundo aqui, vocês estavam vendo que há muito tempo estava falando que era liquidez, né? Então, foi consumida essa liquidez e agora ele está tentando voltar. Esse fundo do MACD me chama muita atenção, falando que o repique que acontecer vai tentar trazer os preços de volta para o fundo, o que valida certamente essa venda aqui, tá? Então, primeira região compradora que a gente tem, 183.690 até 182.190, depois 180 mil até 177.340 e depois a gente tem aqui 176.250 até 173.240, tá? Primeira, logicamente, as compras são mais fáceis, porque os tempos gráficos maiores estão a favor. Mas a gente tem essa venda aqui em 188.540 até 187.490. E eu não posso deixar de mencionar que o preço que a gente parou e começou a lateralizar, isso aqui é uma região muito boa vendedora, tá? Muito boa vendedora. Então, de duas uma. Ou a gente pode até acabar manipulando essa máxima aqui do movimento na quarta-feira para cair novamente, ou a gente pode, infelizmente, já acordar no gap aqui, tá bom? Vamos ficar bem atento quanto a isso. Caso ele olhe aqui e comece a subir, a gente tem essa região vendedora aqui. Olhando já direto para o índice futuro, que vai vencer na própria quarta-feira, cuidado aí, hein? Dia de vencimento o mercado fica meio louco. Tá? Então, bastante cuidado. Então, a mesma coisa, aqui já é uma região vendedora, mas vamos aguardar a manipulação aqui para poder tentar vender, senão o mercado já deve acordar no gap de baixa, justamente porque se essa região for válida, né, já vai empurrar os preços para baixo. Caso não manipule e comece a subir, a gente tem essa primeira região aqui para nós, tá? Em 187, 110 até 187.490, que é a máxima do dia de sexta. Se passar, a gente tem essa outra região aqui em 188.800 até 189.070 e depois a gente tem 189.800 até 190.300, sabendo que são vendas que são mais fracas. Aqui a gente tem um reteste dessa região, que é um reteste de 5 minutos, sabendo que os 5 minutos a gente fez o quê? A gente tinha essa última pernada de queda aqui, conseguimos reverter o fluxo, viemos até aqui,
trabalhando nessa base. Essa base, ela pode ser aquilo que eu falei da manipulação, fechou acima, fechou abaixo, para dar uma venda aqui logo na abertura, se tiver essa possibilidade, né? Se ele acordar aqui sem gap, sem nada, e aí o alvo para cá, para esse fundo. Ou, se ele não fizer essa manipulação, ele vai subir aqui, tocar na região, para dar o gatilho de venda, tá? Essa região aqui, sabendo, se ele não fizer nada, se ele acordar aqui na quarta-feira, é um possível gatilho de compra, bem bacana a abertura aí acontecer, em 185, 245 até 184, 715. Abaixo dessa região a gente tem o reteste das mínimas aqui, que é uma região forte ainda, inclusive aqui a gente já tem uma nova linha de bola de 60 minutos, que é em 183,900 até 182,345. Abaixo dessa região, nós temos aqui ainda esse fundo duplo, muito cuidado. A gente capturou essa liquidez aqui, mas a gente tem essa liquidez aqui. Então, se passar dessa região, muito cuidado com compras antes dessa liquidação. E aí a gente cai nessa primeira região aqui abaixo, em 180,520 até 178,040. E depois aqui, 177,027, 030 até 175,570, tá bom? É isso. Uma coisa que me chamou muita atenção na quinta-feira, particularmente, foi esse candle aqui do dólar, tá? Me chamou bem atenção mesmo. Ele veio com volume, ele veio acionando uma região muito forte para nós e não chegou aqui do diário, mas no 60 ele fez de novo, né? Ele fez uma divergência dupla aqui para nós. Se a gente for olhar os preços aqui, isso, as regiões aqui, divergência dupla. E olha como esse topo dos 60 nos chama atenção, cara. Falando que o recuo dessas regiões, ele vai tentar romper novamente, ou ser, no mínimo, retestado. O fechamento do diário foi bem imponente para mim. Bem imponente para mim mesmo. Graças a Deus não é um martelo, eu não gosto de martelo em região de fundo, né? A gente acha que é só para chamar a liquidez. Mas isso aqui me chamou bastante atenção numa região que era de mensal. Então vamos ficar bem atento aí. Isso aqui pode, quem sabe, ser o início do gatilho de uma alta de um tempinho bom aí do dólar. E aí a gente vê em contrapartida a correção mais forte do Ibovespa, tá? Isso aqui me chamou muita atenção. Voltando aqui para as nossas regiões, já deixei as regiões marcadas aqui. Isso aqui eu vou tirar, depois eu explico para vocês. Esse canalzinho que a gente tá vendo. Então aqui eu tenho essas duas regiões fortemente validadas já para mim. Isso aqui sendo uma defesa do médio do player, bem importante, tá? Que isso aqui seja defendido se voltar aqui novamente. Primeira região forte de compra, 5.214 até 5.204,50. Depois a gente tem essa região aqui de 5.195 até 5.184. Essa linha laranja eu estou marcando como a defesa do médio player, nessa região inteira aqui. Aqui a gente já pode deixar a mínima do movimento inteiro. E aqui a máxima do movimento todo, certo? Região intermediária aqui é uma região de 5 minutos que a gente tem, porque eu tô vendo que o preço tá chegando dessa forma aqui, ó, nesse canalzinho sendo mitigado. Então, bem interessante. O que é muito interessante que os amigos comecem a prestar atenção? O Smart Money, ele não gosta de nada que envolve uma linha de tendência, um canal, porque a gente vê como liquidez. Só que a gente tem que ter atenção que a mitigação dos preços, né, elas costumam acontecer em formato de estrutura. Então, a gente tenta casar a estrutura com uma região de um order block, um POI nosso, um POI de um Fair Value Gap, alguma coisa assim, um BPR às vezes, para ser um ponto de parada. Então isso aqui costuma acontecer bastante, tá? Fiquem ligados nisso aqui. Então deixei isso aqui só pra gente ter uma referência, tá bom? Essa primeira região aqui é válida, mas eu acho que não vai casar bem com o canal, então vai vir de forma bem mais profunda aqui. Primeira região vendedora que a gente tem aqui, de 60 minutos, é 2,771 até 2,82,50. Depois, as regiões são muito próximas, gente. Não consigo filtrar mais do que isso. Por isso que a gente pede para vocês terem muita atenção nos gatilhos. Tem vídeo disponível aí no canal gratuito de como a gente coopera, tá? Lá na comunidade, se você não tá, inclusive, aproveita para já aderir na comunidade, para você conhecer mais a gente, conhecer mais o modelo, conhecer o que a gente está pensando pro dia, nossas análises, etc e tal. Então participa, lá a gente explica muito bem os tipos de gatilho, que tem gatilho pela divergência, tem gatilho pelo RSI, tem gatilho pelo toque do risco, então tem diversas formas da gente operar, então só opera a região se tiver um desses gatilhos, tá? Mas você sabe que a região funciona, então fica ligado. Então, 5.288 até 5.306, segunda região vendedora, e aqui 5.319 até 5.370. Aqui é uma região muito importante, porque a linha de voz do diário tem região do semanal aqui também junto, e a gente tem essa liquidez, esse
topo duplo aqui, que foi do início do ano, que tende a ser capturado. Então, fica bem ligado a isso do dólar. É isso. Vamos agora falar aqui sobre os outros mercados. E aí, a gente já começa aqui com a estrela de todos eles, sim, ó. Eu marquei uma região aqui para a gente ter um ponto de atenção. Até ontem, no vídeo de criptos que eu soltei, eu falei, muito cuidado, porque pela nossa ferramenta, a gente tem uma ferramenta aqui que o CryptoGen desenvolveu, que fala que já foi rompida essa região. Ele tenta antecipar se aconteceu rompimentos fortes ou não, tá? Então, muita atenção. Aqui a gente pode ver que ele pode até dar uma segurada, às vezes até essa região aqui, né? Essa região é importante, ele chegou no RSI, ele tem que dar uma descansada para continuar evoluindo, mas muito cuidado com vendas, até porque o Fear and Greed, ele não é favorável para essas vendas aqui de curto prazo, tá? Aqui eu tô deixando simplesmente como referência do Spring, mas é algo delicado, muito cuidado, tá? Não é uma venda fácil, é simplesmente para tentar pegar a manipulação das regiões. A melhor venda possível tá nessa região aqui, de 77.860 até 80.340. Essa é a melhor região de venda. Caso contrário, fica de fora do ativo, porque tá brigando aqui os movimentos. A gente teve, sim, o rompimento deste canal, que estava perfeitinho andando. Chegou até uma região que a gente tinha marcado aqui para vocês, ó. Tocou a região e reverteu, saiu do canal. Todo canal de baixo a gente fala que quer se transformar num canal de alta e vice-versa. Então, agora vamos ver como que ele vai estruturar esse canalzinho de alta. A gente não tem nada formado ainda, a gente só tem esse RSI que estava extremamente sobrecomprado, então por isso que a gente vai ver essa desaceleração dos preços aí acontecendo para tentar fazer a expectativa do movimento. É isso aqui, né? Dar uma segurada para tentar continuar, tá? Vou tirar aqui, vou deixar só para a gente ter uma referência. E aqui é o Spring que a gente estava falando, que seria justamente fechar um candle acima, depois o candle fecha abaixo, para tentativa de busca do movimento aqui. Ponto importante, né? O que a gente tem falado. No semanal, a gente chegou no IFR abaixo de 30, então é uma região que é uma região do mensal, com IFR nesse patamar, segunda semana que a gente está encaminhando para fechar, né? Então, as vendas ficam mais difíceis, né? Porque a gente está vendo que o preço está muito sobrevendido, com um sentimento muito de medo. Então, elas tendem a ser mais complicadas. Não impede, mas tendem a ser mais complicadas. O melhor cenário mesmo, se você está querendo vender, é esperar sair dessa região para buscar pelas melhores regiões de venda. E é isso que eu falei para vocês, que é aquela região primeira que a gente marcou, tá bom? Ó, tá segurando aí. Provavelmente vai ser um Spring nessa região. Vamos. Então é isso que a gente tem do Bitcoin. Falando aqui do nosso, o que move as nossas velas, né? É o DXY. É por isso que a gente consegue fazer uma correlação bacana aí entre todos os mercados. Segurou aqui na região, a gente precisa que ele venha agora para esse patamar, tá? Isso aqui ele segurou bem na região de 79%. Foi 70,5%, tô na dúvida agora. Foi dessa aqui, dessa pernada aqui. Isso, foi isso, deixa eu ver. Isso, bem aqui. Segurou bem nessa região aqui de 70,5%. A gente tinha esse pavio aqui inteiro que a gente poderia estar esperando segurar o preço. De fato, foi onde ele segurou. Ele reverteu agora, aqui no próprio 60 minutos, a gente consegue ver melhor. Ele reverteu o fluxo de 60 de baixo, ó. A gente teve essa pernada aqui, pá. Quando ele faz esse movimento aqui, pá, ele reverte o fluxo, alinhando os 60 minutos àquele Spring que a gente comentou do diário, né? E agora a expectativa é que ele consiga voltar para essa região. E uma vez que ele voltar para essa região, ele vai tentar ganhar ela e vir para o próximo obstáculo que a gente tem. Se isso acontecer, o dólar vai continuar subindo aí, vai dar uma ajudada para nós, para quem está comprado no dólar brasileiro. A bolsa a gente vai ver dar uma arrefecida aí, não muito grande, mas uma arrefecida bacana. E aí a gente lembra daqueles pares, né, que tem os pares contra o dólar, que a gente tem que sempre ter na expectativa, que são esses aqui, que se o dólar sobe, isso aqui tende a cair, então muito cuidado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Olhando agora aqui para o euro-dólar, já temos aqui as regiões marcadas. Gosto de marcar pelos 5 horas para ficar mais confortável para os amigos, porque a gente fica às vezes muito tempo sem se falar, né? Então não posso ficar marcando região de Forex muito perto aqui. Cadê você? Ai, muito perto aqui, mas os movimentos, vocês vão ver no último vídeo, que eles estão respeitando bastante, né? As regiões funcionam
basta você saber utilizar os gatilhos para você conseguir operar e ter uma boa performance. Então veja que eu tinha toda essa região aqui marcada, foi onde ele segurou. A expectativa do movimento é, se ele conseguir de fato segurar aqui, ele vem estourar isso aqui e ele toca nessa linha de boss que a gente tem aqui, de 1,1913, para aí sim, aqui, ele dá uma... tocar nessa linha de boss aqui, nossa, desapareceu, né? Tocar nessa linha de boss aqui, nossa, para aí sim ele dá aquela queda um pouco mais profunda. É a última região vendedora que a gente tem. Depois é para o alto e avante, tá? Pensando na correlação dos dois, o que eu consigo entender? Ó, o Bitcoin aí. É porque não dá para ficar mostrando para vocês, né? Mas dá para fazer umas brincadeirinhas. Então, essa aqui que é a operação que tá rolando, né? Eu comentei com vocês, é uma venda agressiva, né? Eu acabei fazendo duas, era para ter feito uma só, né? Mas eu fiz duas porque eu fiz o risco errado. Então, a gente consegue ver, ó, por exemplo, aqui já pagou 2,73 vezes o risco, né? Eu tô buscando pelo menos até a perda dessa região, acho que seria bem bacana. Ou então aqui eu vou avaliar como o preço vai chegar, mas é uma operação razoável aí, mas, de novo, delicada, né? Porque a gente sabe pela ferramenta que ela já rompeu o topo anterior aqui, né? A gente já sabe que ele já rompeu. Então, é uma operação um pouco arriscada, mas rapidinho estava aqui parada, vendo as regiões. Aqui é uma região de 12 minutos que ele está segurando, é um indicador que a gente utiliza também, que é a AV de 12 minutos. Então, vamos ver como que ele vai se comportar aí, beleza? Vou botar aqui. Tá, o que eu tava falando? Esqueci. Aqui. Como isso aqui já vai ter passado, seja, não é call. Mas enfim, deixa eu só ajustar umas posições aqui para ver se o resto tá tudo adequado, beleza. Aqui, ó, chegou na primeira região do 12 minutos, então ele tende... Deixa eu ver pra vocês verem. Aqui tem um indicador nosso, é um ponto de parada nosso, né, que é a AV, que a gente estuda. Então chegou, foi onde tocou e sente. Agora vamos ver a batalha, quem vai vencer. Aqui, de fato, já pagou 2 vezes o risco, né? Mas como eu quero de região a região, eu queria até aqui. Eu não me importo de entregar esse stop para o mercado, tentando pegar movimentos um pouco maiores. Mas, logicamente, como eu acabei de explicar para vocês, né? Aqui, como a gente já viu que momentaneamente 60 minutos já rompeu aquele topo todo ali, então essa venda é um pouco mais arriscada que eu estou fazendo. Então tá. Então, sabendo que a gente tem aquela correlação do DXY com o euro-dólar, então o DXY subindo, né? A minha expectativa é que ele tente segurar aqui, tá? Tente segurar aqui. Se ele não segurar aqui, o DXY vai afundar, a gente vai perder aquele spring e aí Deus me acuda. Brincadeira. Mas é isso. Então essa região aqui, vendedora, é muito importante para mim. Eu vou até deixar ele um pouco mais aqui filtrado, porque eu não tenho interesse de vender nada aqui perto, porque eu tenho esse topo triplo. Isso me incomoda, isso não me deixa confortável, então a gente tem que proteger nossas regiões ali. Então é isso que temos. Regiões compradoras que a gente tem aqui ainda é válido, tá? Às vezes até com uma manipulação, se a gente consegue olhar aqui, ó, tem essa liquidez aqui, vale uma manipulação para tentar segurar às vezes no pavio. Primeira região, uma região um pouco mais delicada, 18478 até 18320. Boa região essa aqui, se perder aqui para tentar capturar o movimento, 1,18145 até 18030. Lembrando que seria muito mais interessante para mim o movimento subir para depois cair, do que ele cair para depois ele subir. Eu prefiro que isso aconteça, tá bom? E aqui, essa última região do diário, que ela já foi tocada, já foi sentida, mas faltou essa última parte aqui em amarelo. Aqui é um ponto fortes que vai tentar segurar o preço, né? Em 1,17692 até 1,17249. Vamos agora falar do Gold. Gold que também respeitou bastante nossas regiões. A gente fez essa venda aqui muito bacaninha, foi uma venda muito bacana. Agora a gente tem duas expectativas de movimento. Ou ele faz um spring duplo aqui, porque ele já fez o primeiro spring, a gente consegue ver pelo próprio 60 minutos. Esse aqui que foi o spring, ó, que a gente comentou com vocês. A gente antecipou todo o movimento, a gente fez esse movimento com os nossos alunos. Fechou acima, fechou abaixo, pau na venda aqui. Chegou na região compradora, é normal que ele venha sentir. Eu gosto que ele venha assim. Olha como ele vem de forma que está mitigando o preço. Mitigando até chegar nessa primeira região aqui. Essa é uma região válida, mas é uma região delicada. Eu prefiro nem marcar para vocês, porque eu não sei como o preço vai chegar até lá. Se ele der uma paulada para cima, não vale. Não dá para fazer, fica complicado. E se ele romper essa região aqui, eu ainda vou deixar esse ponto em amarelo para a gente ver se às vezes é um spring duplo. O que é o spring duplo? É simplesmente eu marcar aqui, fechar acima, fechar abaixo, posso fazer uma venda
para tentar perder essa região toda aqui. Segunda e última região vendedora que a gente tem aqui está em 5240 até 5449. Tá? Essa primeira região, se caso ele não chegar na região vendedora, aqui é válido, em 4929 até 4884. Se não, a gente só vai olhar para esses pontos aqui, em 4807 até 4760 e depois 4700 até 4593. Olhando pelo diário, eu vejo que esse fundo aqui é mais forte. Então, o que seria a maior sacada que acontecesse, tá? Ele subir aqui da venda para depois ele testar. E aí, quando ele testar, ele até perder essa região, ele chegar na melhor região de compra possível, tá? Então, vamos querer essa venda aqui, assim como no euro-dólar, eu quero a venda antes da compra. Ok? Falei, agora falta o US 500. US 500 fez exatamente como a gente estava querendo, segurou na região vendedora toda aqui, nossa, voltou para a região compradora, foi onde ele segurou. Em verdade, tá bem fraquinho. Caso ele perca essa região aqui, que é uma região de defesa do médio do player, né? A gente consegue ver aqui minha referência, manipulação, defesa do médio, perfeito. Olha o tanto que é cravado o movimento, gente. E aí, se ele perder essa região, eu só vou olhar para compra aqui. 6636 até 6582, acho que vai acontecer nesse carnaval. Caso ele suba, eu tenho essa região intermediária de venda em 6885 até 6913. Segunda região, essa daqui é a melhor região de venda para mim, em 6944 até 6980, tá? Então é isso, eu acho que eu falei de todos aqui. É isso, né, pessoal? Um grande beijo para vocês. Um excelente feriado. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do carnaval. Se sair antes, bom carnaval. Se sair depois, que vocês tenham se comportado. Um grande beijo e até mais.